Caros irmãos em Cristo Jesus e caros amigos ouvintes, chegamos à sétima parte e sétimo e último degrau da escada da apostasia, neste interessante e preocupante assunto do pecado contra o Espírito Santo. Neste degrau, analisaremos a blasfêmia propriamente dito contra este que é o nosso mestre, guia e consolador, o Espírito de Deus. Leiamos, portanto, a palavra de Deus em Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29, o que disse Jesus: Em verdade, vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Até aqui, em nosso breve estudo, viemos acompanhando aquele crente que era fiel e temente a Deus, mas que infelizmente um dia, por alguma razão que embora não justifique, fracassou na fé e pecou. E por não reconhecer seu estado pecaminoso, não recorreu a quem pudesse lhe ajudar a firmar-se novamente. Nesta decadência, conforme já temos analisado, passou de fraco ao estado de desviado. Como um desviado, seguiu descendo cada vez mais até pisar no sexto degrau desta funesta escada. E como se não arrependeu, o resultado foi o pior, isto é, o Espírito Santo se apagou de sua vida. Devia o desviado ter seguido a orientação do apóstolo João, o apóstolo do amor, em sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas infelizmente o desviado não procurou o devido recurso e assim a tendência não foi outra, senão dar o último passo que o levou a cair no abismo da perdição eterna. Então agora fazemos aquela pergunta que muitos e muitos já fizeram: o que é blasfêmia? Respondendo, observamos o seguinte: são palavras assacadas, isto é, traidoras, desleais e ofensivas contra uma pessoa respeitável. Originariamente atribui-se somente à soberania e majestade de Deus, partindo do princípio que qualquer ofensiva que se profere contra Deus é blasfêmia. E analisando a blasfêmia no Antigo Testamento, particularmente contra Deus o Pai, vemos dois exemplos. Primeiro, o rei Senaqueribe, um homem meio israelita e meio egípcio. O rei Senaqueribe é o símbolo do não crente e que insultou e blasfemou contra o Deus de Israel. Vemos isso em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 2, 6 a 10, 13 a 15 e o versículo 17, que dizem o seguinte: Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, pôs oficiais de guerra sobre o povo. Ele lhes falou ao coração, dizendo: Sedes fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou os seus servos a Ezequias, que estava em Jerusalém, dizendo: Em quem vós confiais? Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Qual é de todos os deuses que pôde livrar o seu povo das minhas mãos? Agora não vos engane, Ezequias, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele. E então, o nosso segundo exemplo negativo é aquele homem meio israelita e meio egípcio, que, conforme já dissemos, é o símbolo do meio crente
e que blasfemou e amaldiçoou o nome de Deus. Vemos isso em Levíticos capítulo 24, versículos 10 e 11, que diz: apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Gostaríamos de lembrar que a consequência deste pecado no Velho Testamento era a morte por apedrejamento. Levíticos capítulo 24, versículos 13 a 16. Mas, analisando a blasfêmia no Novo Testamento, contra Deus o Filho, vemos dois exemplos: os guardas e as pessoas particulares. Os guardas zombavam e blasfemavam de Jesus. Vemos isso em Lucas capítulo 22, versículos 63 e 65, que dizem: os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. E aquelas outras pessoas particulares no dia da crucificação também blasfemavam de Jesus. Vemos isso em Mateus capítulo 27, versículos 39 e 40, que dizem: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Jesus foi zombado e blasfemado, mas ele perdoou e ainda perdoa esse pecado contra ele. O próprio Jesus pediu ao Pai que perdoasse seus algozes, Lucas capítulo 23, versículo 24. E por fim, analisando a blasfêmia no Antigo Testamento, particularmente contra Deus o Espírito Santo, vamos então observar o seguinte: primeiramente, não consiste simplesmente em abrir a boca indelicadamente, proferindo palavras contra o Espírito de Deus, pois a pessoa, quando blasfema, é porque já está deteriorada espiritualmente. Todavia, observamos que o crente não deve ter uma boca sem controle. Note-se bem que as atitudes, a temperança e a santificação do crente devem ser levadas com seriedade. Leiamos, portanto, algumas referências bíblicas em Mateus, Gálatas e Tessalonicenses. Atenção, em Mateus capítulo 12, versículo 37 diz: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. E em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é temperança, ou seja, domínio próprio. E ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: em 1 Tessalonicenses, repetindo, capítulo 5, versículo 23, lemos o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Pois bem, perguntamos agora: onde está localizada a boca? Sendo, portanto, no corpo, e sendo necessário este corpo ser santificado e conservado irrepreensível, então denota-se que a boca do crente precisa ser controlada. Portanto, entendemos que, de acordo com as referências já citadas e lidas, o crente não deve sair por aí falando tudo o que quer, para quem quer e do jeito que bem quer. Meu irmão em Cristo, como está a tua boca? Tem sido uma bênção para a tua vida? Você sabia que tem crente com uma boca solta, trazendo maldição para a sua alma? Ouça bem: certa vez um irmão jovem passou por uma tribulação tão grande, ao ponto de ser atingido emocionalmente. Então foi interrogado pelo seu dirigente, que era presbítero da igreja, se ele tinha arremedado, isto é, imitado falar em línguas estranhas, pois na época muitos irmãos receberam o batismo no Espírito Santo. Contudo, foi-lhe aconselhado a que pedisse perdão à igreja. O referido jovem pediu que a igreja lhe perdoasse. Então não demorou muito e aquele jovem irmão foi restabelecido em suas forças, e hoje é um dos que procuram zelar pela palavra de Deus e por sua igreja. Gostaríamos de lembrar também o que disse o sábio Salomão em Provérbios capítulo 13, versículo 3, ao que lemos:
O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Como já dissemos, a pessoa quando blasfema já está deteriorada, ou seja, apodrecida espiritualmente. É alguém que já experimentou as bênçãos de Deus e mesmo assim rejeita tudo para seguir seu próprio caminho. Leiamos em Hebreus no capítulo 6, versículos 4 a 6 e no capítulo 10, versículo 26, que dizem: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque se vivemos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Assim sendo, fica claro para nós que a blasfêmia contra o Espírito Santo só é considerada quando praticada conscientemente. Para aqueles que têm se preocupado com esta questão, ou seja, que já tiveram medo de terem blasfemado, dizemos que enquanto a pessoa, mesmo que se tenha desviado, mas que ainda tenha pelo menos um pouco de temor a Deus, ou seja, pelo menos uma brasa pequenina acesa, enquanto viver, não blasfemará, a não ser que ele venha morrer sem se reconciliar com Deus. Mais uma vez lembramos o que disse Deus a Moisés, isto é, que o fogo no altar deve estar aceso todos os dias, não devia se apagar. Levíticos capítulo 6, versículos 12 e 13. Lembramos também o que disse o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 12, versículo 2, dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então fazemos agora a pergunta crucial: por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado culminante? Ao responder, chamamos a atenção do ouvinte para alguns detalhes. Primeiro, é porque depois que a pessoa, apesar de ter conhecido a Deus e ter tido comunhão com Ele, conforme já temos pronunciado, essa pessoa que passou a cometer pecados muitas vezes e não se arrependeu, estará sem recurso para alcançar o perdão divino. Leiamos algumas referências em Hebreus, Provérbios e Romanos. Em Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Em Provérbios capítulo 28, versículo 14 diz: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. E em Romanos capítulo 2, os versículos 5 e 6 dizem: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Assim sendo, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo torna-se pior que o ateu, pois o ateu não crê em Deus, mas o blasfemo sabe quem é Deus e premeditadamente blasfema, e isso até na hora da morte. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 15 e 16, e ainda no capítulo 16, versículos 8 a 17, dizem: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E quem é que pode suster-se?
O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, e nem se arrependeram. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Sendo assim, o blasfemo perde por completo o temor de Deus e contra ele se rebela. Portanto, aquele que blasfemar não alcançará perdão nem neste século e nem no século futuro. A propósito, informamos que o século atual compreende desde o dilúvio até o milênio, e o século futuro compreende do milênio à eternidade. Lembramos ainda que já muitos perguntaram se haverá salvação após o arrebatamento da igreja, isto é, na grande tribulação. A resposta é sim, todavia não haverá para aqueles que blasfemaram, pois conforme antes já vimos, mesmo prestes a morrerem, os blasfemadores não se arrependerão e ainda se revoltarão contra o Deus do céu. Uma vez mais deixamos bem claro que a blasfêmia não consiste só em abrir a boca indelicadamente contra o Espírito Santo, e sim em uma conduta pecaminosa, com tomada de atitudes inconscientes. Em outras palavras, simplificando, dizemos que o blasfemo sabe o que está fazendo, por isso mesmo é que não mais terá para si o glorioso perdão de Deus. Finalizando nossas observações neste último passo, neste sétimo e último degrau, lembramos a todos os ouvintes, crentes e descrentes, aos evangélicos e aos não evangélicos, que estamos vivendo hoje a dispensação do Espírito Santo no tempo da igreja, isto é, no tempo da graça, quando Ele trabalha em nossas vidas, a que desejamos, a que possamos e a que saibamos servir ao Senhor Jesus. Quando o crente estiver atribulado, Ele o animará. Quando o crente estiver fraco, Ele o fortalecerá. E se até mesmo o crente se desviar, Ele o exortará a voltar para a igreja. Se o desviado, fraco, muito fraco, se arrepender e não tiver forças para voltar, então Ele dará asas a este desviado arrependido, para que novamente possa voar aos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! E assim está o Espírito Santo pronto a dispor em favor também dos não crentes, pois ninguém jamais conseguiu nem conseguirá converter-se a Cristo se não for pelo auxílio poderoso, sábio e oportuno deste, o glorioso e excelso Espírito do Senhor. Graças a Deus por isso. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo seu glorioso Espírito Santo. Mas para aquele que blasfemar, só lhe restará da parte de Deus o desprezo e o abandono. Aí então não haverá mais condições de arrependimento. Então que possamos todos nós orar do profundo de nossos corações, dizendo: Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós.